Conversas em Lata, um programa de Bruno Carnido. Olá a todos, bem-vindos a mais um Conversas em Lata. O meu convidado de hoje é o Heitor de Sousa. Olá, Heitor. Olá, Viva. É um prazer enorme ter-te aqui. Igualmente também. Ter aqui um deputado da Assembleia da República aqui na minha casa. Queria começar por que dissesses quem é que era o Heitor e se calhar quem é que era o Heitor antes de ser deputado, para as pessoas também começarem a conhecer. Pronto, eu sou deputado eleito à Assembleia da República nas últimas eleições de 4 de outubro de 2015. É a segunda vez que sou eleito, porque já tinha sido eleito em 2009, em eleições legislativas também, e esse mandato foi interrompido em março de 2011, altura em que foi votada uma moção de censura ao governo de Sócrates e em que houve eleições antecipadas, em que a direita ganhou e tivemos a partir daí o governo da Troika durante 4 anos e meio. Antes desta incursão na Assembleia da República, eu fui e sou técnico de transportes, sou economista, tenho mestrado em transportes e trabalho na Carris há 37 anos na área do planeamento operacional de redes, da rede da Carris, de autocarros elétricos, e quando entrei para a empresa, entrei para as oficinas porque precisava de um trabalho e era a maneira mais fácil de arranjar emprego na altura, era ir para trabalhos não qualificados. E foi isso que me fez entrar na Carris. Tiveste quanto tempo na parte das oficinas? Tive 4 anos nas oficinas, percorri as secções todas da Carris e sei fazer tudo em casa, suscetível de aprendizagem na Carris. Sei fazer carpintaria, sei fazer eletricidade, sei fazer pintura, também aprendi alguma coisa de tornos e serralharia, mas isso não tem grande aplicação nas casas das pessoas, mas o resto tem aplicação e achei bem. Por acaso, em termos de experiência de vida, foi muito engraçado e muito enriquecedor. Tu és cá de Leiria, tu foste eleito para o Parlamento como deputado por Leiria, pelo Bloco de Esquerda, mas tu és de Leiria? Não, eu nasci em Lisboa, mas já fui muitas vezes feliz em Leiria. Antes mesmo de ser da Assembleia da República, tive aqui um conhecimento pessoal com algumas pessoas que me fez conhecer Leiria, de dia e de noite, e essa circunstância prendeu muito a cidade e digamos que esta é, digamos assim, a minha segunda cidade onde não trabalho, não é? Porque trabalhei e trabalho. Quando deixar a Assembleia da República vou voltar para a Carris, e isso é um trabalho que é feito em Lisboa, mas é uma cidade em que eu venho todas as semanas para aqui com muito gosto e com muito prazer. E já fazes isso há muitos anos? Já faço isso para aí há uns 10 anos, mais de 10 anos. Tu estás com que idade, só para as pessoas também? Eu estou com 62 anos. Então, não parece, não é? Não parece. A tua entrada na vida da política, então, eu suponho que já foi um pouco tardia, não sei. Não, a minha entrada na vida política já se deu há 45 anos. Há 45 anos, portanto, antes de 25 de Abril, que eu faço política. Portanto, nessa altura, o contacto com o meio universitário abriu muitas portas da política, digamos assim, e fez-me tomar contacto não apenas com as questões do movimento estudantil que existiam na altura, como também a tomar contacto com uma realidade que na altura pesava muito sobre os jovens, que era a ida para a guerra colonial. E eu sabia que, entrando na faculdade, iria ter adiamento para ir para a tropa até ao momento em que, por algum azar, reprovasse durante 2 anos consecutivamente. Isso faria com que eu fosse para a tropa. E, portanto, fosse para a guerra colonial.
E, portanto, a minha entrada no trabalho na área política, na atividade política, deu-se no Porto, no movimento estudantil no Porto, na contestação à guerra colonial, na contestação às coisas que lá aconteciam, que eram estudantis, que é um bocadinho parecido com a questão das propinas, hoje em dia no movimento estudantil, mas era sobretudo pelo funil apertadíssimo que constituía na altura. Quem entrasse na universidade, era um problema entrar na universidade, porque só meia dúzia de jovens é que tinham acesso ao ensino universitário, por razões de condições de vida das pessoas que, em geral, não lhes permitia sequer pensar nessa possibilidade. E depois disso, entrados na universidade, chegar ao fim era um funil sucessivamente mais apertado ao fim dos vários anos letivos. E, portanto, uma das principais revoltas estudantis que existiam na altura na Universidade do Porto, para onde eu entrei, em 1970, era exatamente lutarmos contra a seleção, aquilo que nós designávamos como seleção capitalista do ensino, que era uma seleção baseada numa avaliação feroz, onde só passavam ou aqueles que tinham algum aconselhamento paralelo, tipo familiar, junto dos professores, ou então aqueles que eram mesmo muito bons alunos e eram capazes de superar essas dificuldades todas que o ensino colocava. E uma das áreas em que eu comecei a fazer política depois do 25 de Abril foi exatamente aqui em Leiria. Por razões pessoais, eu conheci uma namorada aqui em Leiria, com quem fazia trabalho político também, e pronto, e nessa altura comecei a fazer trabalho político aqui em Leiria, isto em 75. Assisti com grande preocupação a uma parte do verão quente aqui em Leiria, que não foi fácil, sobretudo em alguns pontos do distrito. Eu pertencia a uma organização que era a LCI, a Liga Comunista Internacionalista, e algumas das sedes da LCI foram queimadas, foram invadidas e foram queimadas pela extrema-direita. Nós tivemos problemas graves em Alcobaça, tivemos problemas graves em Leiria. A de Alcobaça foi mesmo destruída por um incêndio. E, portanto, essa zona, este trabalho, portanto, que eu nessa altura já comecei a fazer em Leiria, fui mantendo mais ou menos de forma um bocadinho intermitente, mas fui sempre mantendo aqui com a região. Este programa tem um alto patrocínio de Loja Santana, no Mercado Santana, em Leiria. Então, estavas-me a falar então da tua vida política inicial. Fala-me então da tua vida política mais atual. Então, como é que começaste a entrar de forma... Eu fui um dos fundadores do Bloco de Esquerda, juntamente com mais uma centena ou mais de centena de ativistas. Eu estive na Assembleia da República, fui o primeiro chefe de gabinete da Assembleia do Bloco de Esquerda na Assembleia da República. Portanto, eu na realidade entrei na Assembleia da República não em 2009, mas em 1999. Foi o ano em que o Bloco elegeu pela primeira vez 2 deputados, o Francisco Louçã e o Luís Fazenda, e o chefe de gabinete dessa representação parlamentar era eu. E, portanto, desde essa altura, nós, em termos de iniciativa legislativa no Bloco, na Assembleia da República, fizemos uma série de projetos de lei que acabaram por ser aprovados, mesmo com uma força parlamentar absolutamente residual. 2 deputados, em 230, conseguiram pela primeira vez, por exemplo, fazer aprovar uma lei que tornou a violência sobre a mulher um crime público. Isso fez com que a violência que era exercida, a violência sexista e machista que era exercida impunemente na sociedade portuguesa, que levava à morte de uma série, ainda leva, infelizmente, de uma série de centenas de mulheres desde sempre,
e que era cultivada por uma espécie de uma cultura oficial que protegia e fomentava o machismo e que atribuía à mulher o papel de dona de casa e de mãe apenas, portanto retirando-a da sua dignidade humana em pé de igualdade com os homens. Esse primeiro projeto de lei foi apresentado pelo Bloco de Esquerda na Assembleia da República em 99 ou 2000 e foi aprovado por uma maioria de deputados, o que foi uma coisa absolutamente singular. Isto para dizer que desde essa altura o Bloco tem erguido e tem conseguido fazer passar e fazer aprovar na Assembleia da República, apesar de sermos uma força minoritária, uma série de diplomas que reproduzem uma mudança civilizacional na forma de estar e de viver na sociedade portuguesa. E é com algum orgulho que se pode dizer que o Bloco foi a grande alavanca de alteração dessas mudanças. Claro que os outros partidos também fizeram parte deste processo porque aprovaram essas mudanças, não é isso que está em causa, obviamente, mas a essência do Bloco veio dar uma lufada de renovação e de ar fresco no Parlamento e, sobretudo, veio ligá-lo muito mais às causas e aos problemas concretos que as pessoas vivem, quer na sua vida cotidiana, quer nos seus locais de trabalho. O que é que se come na cantina do Parlamento? Come-se uma comida de cantina, talvez bastante mais cuidada do que numa cantina normal, por exemplo, na cantina da Carris. E, portanto, o que é que a comida tem? Não tem nada especial, a única coisa que existe, isso foi por acaso, foi por insistência nossa, Bloco de Esquerda, quando eu vim para a Assembleia da República em 1999, foi ter sugerido bastantes vezes um prato de comida vegetariana. Portanto, a comida vegetariana depois passou a fazer parte do menu normal de uma cantina na Assembleia da República. Isto normalmente não existe nas cantinas e na Assembleia da República existe. De resto, a comida não é má, mas também não é assim nada especial. Em regra, os deputados do Bloco de Esquerda comem na cantina, porque há deputados que não comem na cantina, não é? Há deputados de grupos parlamentares, mais os maiores grupos parlamentares, onde encontram-se poucos deputados desses grupos parlamentares, os grupos mais numerosos, na cantina, e pelo contrário encontram-se mais nos restaurantes à volta da Assembleia da República. Tu estando no Parlamento é completamente diferente de uma pessoa que sabe das notícias pela televisão ou pelos jornais. Tu sentes lá dentro que há interesses económicos descarados em tipos de discursos, em tipos de decisões que se tomam? Sim, sinto. Sinto sobretudo numa espécie de proteção que se pretende ter relativamente a determinados assuntos que durante muitos anos foram, digamos, assuntos tabu, ou pelo menos foram assuntos sobre os quais a informação que se tinha era muito escassa. E eu estou a falar, por exemplo, do sistema bancário português, cujo fim, ou pelo menos cuja implosão ainda é recente por parte de todos nós, que temos alguma memória e que não temos a cabeça enfiada na areia. Durante muitos anos o sistema bancário nacional era um sistema perfeito, intocável, corrido tudo sobre rodas, os donos disto tudo eram todos banqueiros, todos banqueiros. Os que não eram banqueiros rapidamente tentaram arranjar um banco para serem mesmo os donos disto tudo. Veja-se o caso das famílias Champalimous, Melos, Espírito Santo, etc., que tiveram o controle de bancos, dos grandes bancos nacionais, e
e durante muitos anos havia uma espécie de proteção invisível que fazia com que certos e determinados assuntos nunca fossem explorados ou investigados, por exemplo, até ao fim. Foi apenas resultado da grande crise económico-financeira mundial de 2007-2008 que o sistema estourou. E a partir dessa altura, os podres do sistema financeiro e económico português, do poder instituído na sociedade portuguesa, veio todo ao de cima. E, portanto, hoje em dia é muito dificilmente sustentável a ideia de que o sistema era perfeito, que havia meia dúzia de esquerdistas loucos que quiseram pôr em causa a estabilidade do sistema, porque ele próprio, o sistema, implodiu na prática, e o que resiste são tentativas de reconstrução desses impérios, sempre à sombra do Estado, sempre com o apoio e com o financiamento direto ou indireto por parte do Estado. O setor da banca continua a ser um setor protegido, e há deputados que têm uma promiscuidade enorme com o sistema financeiro nacional e internacional. Há notícias, e essas notícias são públicas, de deputados que saíram deputados e no ano seguinte estavam a trabalhar para grandes casas bancárias como a Goldman Sachs, por exemplo. Um deputado que foi secretário-geral do PSD trabalha hoje em dia para a Goldman Sachs. A doutora Maria Luísa Albuquerque foi para uma instituição financeira que tem por tarefa comprar ativos de bancos ou de instituições financeiras em dificuldades para os valorizar e vendê-los por 10 ou 20, compra-os a preço de saldo e depois vende-os a preço muito mais de acordo com a sua própria natureza. São os chamados fundos abutre, e a doutora Maria Luísa Albuquerque, apesar de continuar a ser deputada agora, não se coíbe de exercer paralelamente uma função de aconselhamento externo dessa casa, dessa sociedade financeira que, quer em Portugal, quer no resto do mundo, se especializou em ser um fundo de abutre, portanto, em comprar dívida ou comprar empresas em graves dificuldades financeiras e em revendê-las depois por um preço mais consentâneo com a sua própria valorização. Portanto, continua a haver muita promiscuidade entre interesses privados e o interesse público. É suposto que os deputados, quando estão na Assembleia da República, defendam o interesse público contra todos os outros interesses, mas infelizmente nos partidos de direita e em determinadas profissões há muitos escritórios de advogados e não só, por exemplo, empresas de saúde, empresas de segurança, muito ligadas a atividades de consultoria que são exercidas por pessoas que na Assembleia da República, como deputados, depois são capazes de ser uma espécie de facilitadores de contactos, não é? Porque há alguns que não têm pejo nenhum em reconhecer que são uma espécie de facilitadores de contactos. Portanto, o facilitador está sempre muito dependente de interesses que não são os interesses públicos e, portanto, são alheios à democracia pela qual nós nos batemos. Existe alguém no Parlamento que tu quisesse dar umas boas bufetadas? Existe alguém, sim, com certeza, sobretudo aqueles deputados ou deputadas que têm aquele estilo de argumentação básica, que é de contar uma história de um país em que parece que não vivem. E, sobretudo, a seguir às eleições, quando esta nova maioria política, fez valer a sua maioria para
colocar no governo um conjunto de políticas que permitiram recuperar alguma da dignidade que as pessoas já tinham perdido com os outros 4 anos e meio de governo da Troika. Houve muitas reações e muitos momentos em que me apeteceu mesmo dar mais do que um par de fatadas. E eles e elas, sobretudo, vinham aquela história de que não havia legitimidade e não sei o quê, que as pessoas elegiam um primeiro-ministro numas eleições, o que não é nada verdade. Quer dizer, as pessoas quando votam numas eleições legislativas votam para deputados e depois o governo forma-se, como diz a Constituição, forma-se na Assembleia da República. E, portanto, pode haver, porque é essa que diz a aritmética política que manda, pode haver um governo cujo primeiro-ministro não tenha que ser o partido mais votado na Assembleia da República, se houver uma maioria política diferente desse partido em que essas coisas são possíveis. Sentes de alguma forma que o facto do povo não estar muito educado, pelo menos na área da política, torna mais fácil esses grandes grupos parlamentares e grandes partidos manipular a opinião das pessoas? Sem dúvida. E daí estarem constantemente no poder. Isso é muito verdade. E mesmo hoje existe um risco grande na nossa democracia por falta sobretudo de uma política cultural mais democrática e mais profunda no nosso país. Ainda há muitas pessoas que, em vez de procurarem por si próprias entender e perceber as coisas, por exemplo, nesta história da escola, aquilo que hoje em dia se discute é isso, a escola da livre escolha contra a escola, aqueles que querem mandar todos os criancinhas para a escola pública, não é nada disso, não é? Mas há muita gente que emprenha pelos ouvidos com essa conversa, quando o que está em causa não é as famílias terem o direito, se quiserem pôr o seu filho ou a sua filha numa escola privada, podem fazer, porque isso é um princípio de liberdade de escolha. Só que o que não podem é querer que todos os portugueses e todas as portuguesas paguem para que o seu filho vá para uma escola privada. Se essa for a sua opção, com certeza, podem perfeitamente ir, mas têm que pagar por isso. Agora, estarmos todos a pagar pelos filhos que estão nas escolas públicas e nas escolas privadas, isso é que não faz sentido. E, portanto, o que esta questão prova é que há muita desinformação, que há muita pouca entendimento dessa questão de saber como é que uma sociedade pode aceitar e promover direitos básicos e essenciais, como o direito ao ensino gratuito e público. Tu, quando estás no Parlamento, de certeza que dos 230 que lá estão, não deverão estar lá todos. Há sempre alguém que falta, não é? Sim, 7 ou 8. Olha, um dos mais faltosos é o Paulo Portas. Veio outro dia no jornal. Ele já deu para aí 16 ou 17 faltas, não sei o quê. Mas ele também se vai embora agora, parece que se vai embora. Mas, e dos que vão lá, sentes que eles estão lá que não estão a ouvir nada do que está a acontecer? É um facto. E que estão no Facebook e que... No Facebook não sei, mas é possível que sim, que estejam. Aqui há uns anos... Não consegues ter aquela visão que vês tudo o que os outros estão a fazer? Não sei qual é isso não se consegue. Okay. Não se consegue. A única visão que tenho são normalmente os deputados que estão à minha frente. Eu estou no setor mais à esquerda do hemiciclo, do Bloco, e normalmente nós estamos sempre, eu pelo menos, quando não tenho que fazer intervenções em plenário, normalmente estou sempre a aproveitar o tempo para ter em atenção as intervenções das pessoas do Bloco, dos deputados e das deputadas, mas fora isso vou ouvindo uma espécie de som surround que está ali a acompanhar-me sobre os temas que vão sendo falados, mas ao mesmo tempo estou a tentar responder a mails, responder a coisas que são solicitadas, e isso aproveito sempre para fazer qualquer coisa no plenário. Okay. Mas sentes que há ali muita gente que não faz nenhum? Há pessoas que não é que não só não fazem nenhum no plenário, como vão ao plenário, fazem aquilo que se chama
a entrada no computador para ser a sua presença assinalada e depois vão-se embora. Só voltam lá na altura em que há votações, porque nessas alturas é que são obrigados a estar no plenário. Não é? De resto, há muito pouca militância, digamos assim, ou melhor, muito pouca assiduidade no plenário por parte de deputados que não participam diretamente nos trabalhos. Eu percebo um bocado que deve ser mais complicado, porque nós no Bloco temos um bocadinho a preocupação de pôr todos os deputados e deputadas a trabalhar e a fazer coisas. Nos grandes partidos isso não acontece. É só o trabalho está muito limitado a um grupo de deputados que estão mais ou menos à volta das presidências e vice-presidências e de resto há muito pouco envolvimento. Os outros acabam por estar lá a fazer número. Há pouco envolvimento dos deputados dos grandes, pelo menos é o que eu vejo assim de fora. Seguindo essa ideia, então se calhar há deputados a mais para o país que temos. Sim, quer dizer, desse ponto de vista pode-se dizer que isso é um bocadinho assim, mas o problema é que quando tu reduzes os deputados estás a reduzir a possibilidade de representação política na sociedade, porque se deixarem de ser 230 para serem 200, por exemplo, provavelmente eu que fui eleito aqui em Leiria com 23 mil e qualquer coisa votos, se isto baixar para 200 deputados, provavelmente já dificilmente se conseguirá eleger um deputado do Bloco aqui no Distrito de Leiria. E, portanto, a redução dos deputados tem como contrapartida que a representação plural na Assembleia da República corre o risco de baixar. E eu não creio que isso seja bom para a democracia e para o sistema democrático. Acabaram por perder os partidos mais pequenos e ganharam com isso os partidos maiores. Passa a ser uma coisa um bocadinho parecida com o que existe na América, que é 2 partidos, republicanos e democratas, e portanto depois é muito pouco plural, não é? Estamos a aproximar do final da nossa conversa. Eu tenho sempre uma pergunta que faço aos meus convidados, que é: se fosses uma conserva em lata, que conserva é que eras? Tinha que ser uma coisa boa, mesmo boa. Talvez atum com piripiri. Atum com piripiri? Sim. Olha, acho que nunca provei essa. Não, mas é boa. É uma grande conserva em lata. Olha, quem tinha essa conserva em lata era o Peixoto. O Peixoto lá com abre-latas. E essa foi uma das conservas que eu provei no abre-latas. E aquilo é ótimo. Eu creio que as conservas, desde que tenham um bocadinho de picante, pimento picante ou piripiri, são melhores do que as conservas normais, porque puxam mais o pãozinho, puxam mais o vinho, puxam o queijinho. A coisa fica muito mais bem composta assim. Tinha que ser uma conserva de atum picante com um bocadinho de queijinho, então, e vinho. Sim, e vinho, claro, e pãozinho. Pronto, Heitor, olha, obrigado por teres vindo, foi um prazer enorme ter-te aqui, espero que tenhas gostado. Eu agradeço imenso a tua iniciativa, o teu convite. Sempre que quiseres, posso ficar a fazer outro tipo de conversa. Todas as conversas que tu quiseres eu faço. Pronto, e depois já has de ver se o resultado desta conversa teve algum efeito na opinião pública. Vamos ver, esperamos que sim. Okay. Obrigado. Obrigado. Esperamos que tenham gostado desta conversa. Não se esqueçam de subscrever o canal e, quem sabe, fazer um like fofinho aqui no cantinho.